Galera, o Bolsonaro é o tipo de pessoa que caga na nossa Constituição, debocha das leis, vai contra todas as instituições. Ele gosta muito de chamar a Rede Globo de lixo, porque a Rede Globo não passa pano sujo de bosta nos, nos seus problemas. E pelo contrário, você vê emissoras de televisão, como a do charlatão Bispo Macedo, que defende esses caras, não passam as matérias que devem passar, não falam a realidade sobre o coronavírus, né? Muita gente no início estava alienada, não acreditava no coronavírus, achava que a Globo era lixo, o que a Globo estava dizendo, inventando as quantidades de pessoas mortas, né? Para causar medo. Mesmo que ela estivesse inventando para causar medo, o medo faz com que as pessoas se protejam. Nos dias de hoje, com 206 mil mortos, você tem gente andando nas vans, nos ônibus, sem máscara. O povo é puramente imbecil, o povo é retardado demais. No momento em que as pessoas deviam estar apavoradas, elas estão tranquilas. Aí a conta chega. E quando chega, filho, vem massacrando. E muitas vezes aquele idiota não morre, mas mata a família de outra pessoa. Pessoas de bem. Aí depois chega a vacina, com comprovações científicas, com estudos. Não, que essa vacina não. Prefiro a cloroquina, que não tem eficácia alguma comprovada. Tá? As pessoas confundem a azithromicina, que é um remédio que realmente as pessoas... Ivermectina, esses remédios que os médicos estão passando aí, que eu não sei, vejo o pessoal comprando e dando certo. Esse é um remédio realmente colocado para essa situação, mas a cloroquina, ela tem uns efeitos colaterais muito fortes. Se você tomar, você vai morrer. Tem gente que não morre, mas muita gente pode morrer e nem morrer de coronavírus. Então, gente, o nosso país é uma bagunça. Nós vemos até os Estados Unidos passando por esse sofrimento. Só que os Estados Unidos é um país desenvolvido, né? Que deu todo o aparato de saúde e morreria muito mais gente ali se não tivesse todo aquele sistema de saúde. Já no Brasil, o sistema de saúde é muito precário. E a partir dessa pandemia, nós devemos pensar o seguinte: se esse vírus foi criado, o que vai evitar de criarem outro vírus? Desenvolverem outro vírus a partir desse daí? Então, qual é a mensagem que Deus está deixando para a gente? Cuide da política do seu país. Não chegou o momento. Olha que coisa interessante. Essa pandemia surge justamente na era digital. Se ela surgisse antes, imagina, a gente com informações aí na internet, tá essa bagunça toda, você imagina sem internet. Fora o saco que ia ser, né? Tu ficar jogando aquele joguinho da minhoquinha no Nokia aí. Ia morrer mais gente. Então até nisso Deus foi misericordioso, porque foi numa era digital, uma era tecnológica, uma era em que você tem entretenimento, que você não vai morrer de depressão em casa. Você tem Netflix, tem televisão que faz tudo, você tem filmes. Então, até nisso Deus foi misericordioso, permitiu a situação no momento em que tivemos condições. Agora, o que nós devemos analisar agora? A partir dessa era, como vai ser a política no nosso país? Porque nós temos um presidente que caga na Constituição, um presidente que debocha das leis, um presidente que não usa máscara, que dá mau exemplo, que já era para sofrer impeachment por isso. Porque você está usando máscara, a população em peso sabe da responsabilidade que é o uso de máscara. Mas tem gente que fala assim, não, mas essas máscaras não protegem. Lá no início diziam isso, eu sei que diziam. Ela não protege 100%, todo mundo sabe disso. Mas nós sabemos que se todo mundo usar máscara, diminui esse contágio. Isso é evidente. Quando o Rio de Janeiro está instável, as pessoas param de usar máscara.
Quando estava em alta, as pessoas começavam a usar máscara. Agora essa porcaria está em alta e ninguém está usando máscara. Simplesmente as pessoas estão nadando e morrendo na beira da praia. A vacina já está na porta e a vacina já está chegando. E o povo relaxou, parece que, tipo assim, já ganhei, já venci a batalha. Você vai tomar a vacina e você vai ter que continuar fazendo o isolamento social, o distanciamento social. Você vai tomar a vacina e ainda vai ter que tomar máscara, porque ainda há um risco de contágio. Fora o tempo que vai levar para toda a população ser vacinada. Fora pessoas que vão se recusar a ser vacinadas. E tem gente que ainda vai fazer com que a família não tome a vacina. E que se eu fosse você, parente, eu tomava escondido. Se seu marido está forçando você a não tomar vacina por conta de que, isso é coisa da esquerda, não entra nessa não. Leva teus filhos para vacinar escondido, deixa ele morrer sozinho, essa praga. Porque vai ter gente morrendo pela irresponsabilidade dos pais. E depois tu vai ver os depoimentos de pessoas arrependidas. Você tem uma vacina que ninguém vai virar jacaré. Ninguém vai dançar no El Chan. Você tem uma vacina que pode ter efeitos colaterais? Pode sim. As vacinas são feitas com voluntários saudáveis. Então pode ser que algum problema no seu organismo possa desencadear alguma coisa. Mas mesmo assim, o risco vale a pena correr. Vale a pena correr porque é um risco que você pode ter com qualquer vacina que você já tomou na sua vida. Agora, nós já estamos vendo pessoas vacinadas. Olha só, é muito idiotice você não raciocinar isso. Você está vendo um monte de gente vacinada. Em todos os países, as pessoas estão sendo vacinadas. E não está acontecendo absolutamente nada. E se tivesse, estaria sendo mostrado. E se tivesse, são poucos casos. Vale a pena. Mais difícil você passar pela situação da coronavírus, da Covid-19, você ser entubado, você ficar lá no hospital. Eu acho que tem gente que vai ter que passar por isso para poder realmente ver que o vírus não é uma brincadeira. Infelizmente temos um presidente retardado, boçal, e se você não gosta, o problema é seu. Para mim é um boçal. Um cara que sai no meio da multidão, sem máscara, incentivando, induzindo as pessoas a serem retardados como ele, mito dos tolos. Um cara que faz isso é um irresponsável, que não tem piedade nenhuma das pessoas, das famílias que estão sofrendo o luto da morte dos seus parentes. O que se pode se esperar de um crápula desse? Também não podia valer, esse bunda suja do quartel não podia valer nada. Foi expulso do exército. Nitidamente foi expulso, mas tem gente que protege ele, botou ele dentro da política. Tem gente que protege, porque precisa de um idiota desse. Cara que não tem escrúpulos. Cara não tem amor a ninguém. Não tem amigo. Se você é amigo dele, um dia você fala alguma coisa contra ele, ele te manda embora. É o que você vê aí. É um cara que não presta. Intolerante. A voz da razão é a dele. Um tolo que já tomou a vacina muito antes. Por isso que fica nesse deboche todo aí. Os primeiros a tomar são os governantes. Você não vê, dificilmente você vai ver um presidente morrendo aí. Os governantes tomam essa vacina. E, infelizmente, temos que enfrentar essa idiotice toda, essa palhaçada toda. Eu acho que não tem problema você ter votado num cara desse não, cara. O problema é você estar vendo isso tudo aí e continuar puxando o saco desse cara. O problema é você não dar o braço a torcer, porque ficou feio aquela parafernália toda que você colocou lá no Facebook e ficou contra toda a família, muitas vezes. O pior é quando a família toda e ficou só um contra. Tá nítido que o cara não vale nada. Ele não é corrupto. Cara, nem me importo se ele é ou não corrupto, porque posso dizer que mais do que 50% dos políticos são corruptos. No meu ponto de vista. Por isso o Brasil tá nessa droga.
Mas eu nem me importo com essa questão da corrupção mais. Eu acho que o cara nem tem uma postura. O Temer podia ser o cretino que é, mas o cara tinha uma postura. Tem que ter elegância. O bicho é safado, mas ele tinha elegância. Parecia o Conde Drácula, mas ele tinha elegância. Tu não viu o cara falando besteira. Nenhum presidente na história tu viu tão idiota como esse cara aí. Você não vê na história um cara fazendo isso. Um cara ir lá, Brilhante Ustra, pela memória do Brilhante Ustra, ferindo a Constituição, desafiando as autoridades que condenaram o cara como um torturador da ditadura. E aí o cara fazendo homenagem. Vai lá a família do Vladimir Herzog, lá do jornalista, que eles enforcaram lá dentro do Doi-Khoi. Vai ver. Aí eles têm livros que contam a história deles para poder eles ficarem bonitos na fita. É evidente que eles iam fazer a defesa deles. Contar a história em toda nação que aconteceu alguma coisa nesse fato. A história de Hitler, de todas as nações, sempre tem um livro que conta um lado da moeda que as pessoas, não, esse lado aqui você não viu, não, é um lado inventado, é um lado que é para proteger aquela situação. Toda a história tem. Mas só que você vê a maioria e você vê pessoas falando com base em coisas e coisas que são confirmadas por parentes de vítimas ou até por vítimas da situação. De qual lado você vai ficar? Do lado das vítimas ou do lado dos vilões? Você tem lá pessoas que dão testemunho, que perderam pessoas que não têm nada a perder para falar mentira. Elas não têm a perder. Simplesmente sofreram os horrores da ditadura, elas vão falar. Elas vão falar, ainda mais vivendo num país hoje em dia que não tem mais essa perseguição. Só que quando o cara fala do lado de lá que era torturador, que era isso, eles matam o cara. Quando o cara quer explicar a história, como aconteceu aí, eles mataram o cara. Pra você ver o poder que esses caras têm ainda. Eles não se preocupam com as vítimas dando depoimento. Ia ficar muito estranho matar uma vítima, porque ia haver uma perseguição a eles. Mas quando do lado de lá, o cara que é torturador, eles matam. Porque a sociedade fala assim, se preocupa com esse cara não, já foi tarde. Ele mereceu, tá pagando a conta chegou. É assim que funciona. Então, gente, nós estamos numa sociedade que as pessoas, cara, elas arrumam confusão porque não querem usar máscara. E não tá ninguém ligando com a saúde do próximo. Como que nós vamos nos unir por um país melhor, se tá todo mundo desunido? O brasileiro é um povo muito preguiçoso. Ele tem coragem de sair na rua para fazer uma greve por 10 centavos de passagem. 10 centavos. Tá errado? Tá errado. Tem que fazer greve mesmo. Quando o aumento não condiz com a realidade, quando não houve nenhuma melhoria e eles dão um aumento, né? Porque todos os anos já era para ter ar-condicionado, a gente tem que correr atrás mesmo. Mas tem coisas muito pior. Tem a área da saúde aí, uma roubalheira atrás da outra, gente enriquecendo com o dinheiro do povo. Ninguém faz manifestação. Ninguém fez manifestação por abertura de os hospitais de campanha das Forças Armadas que tiraram. Simplesmente, mas estão recolhendo os hospitais de campanha. Por quê? Porque médicos não queriam trabalhar. Essa é a desculpa que eles dão. Que não tinha médico para ir trabalhar lá. E isso não é verdade. Tem enfermeiros, isso não é verdade. Porque tem um montão aí que nunca conseguiu trabalhar na área, que quer trabalhar, eles não deixam trabalhar. O problema é você ter um hospital de campanha que não tem respirador. Sabe? Parece que é montado o troço só para eles ganhar dinheiro. Não tem respirador, não tem respirador suficiente. Rapaz, tinha que deixar o treco montado lá. Você que tinha que deixar. E se tem um montão de hospitais que não tem vagas em leito, a ambulância leva para esse hospital de campanha. Mas não, eles pensam nos custos.
E acontece aí que só quem está indo no hospital, e eu aconselho vocês, quando vocês não forem atendidos, a jogar essa porcaria toda na internet, que vocês têm uma ferramenta, e depois botar na justiça, entrar na justiça contra o Estado, ainda que você não ganhe, cara, perturbe o Estado, coloque os vídeos e procure um advogado e entre na justiça, mesmo que for a defensoria pública, entre. Se você ganhar, beleza, se você não ganhar, pelo menos tu ferrou o Estado, para ele aprender com as suas responsabilidades. Se todo cidadão fizesse uso dessas ferramentas, com certeza algumas coisas iam mudar. Com certeza.